A gente tem lá a oscilação natural de humor, que a gente vai variar dentro de uma faixa, né, no natural. Vai ter momentos de prazer, momentos de tristeza, momentos de alegria, momentos de angústia, momentos de realização, momentos de falta que a vida traz. E funciona dentro de uma ciclotimia. A gente chama de dentro de um ciclo, onde o humor ele vai ter uma certa faixa que é o natural. Às vezes com um pico de maior, um pouquinho menor, mas não vai sair muito dessa zona. A pessoa com transtorno afetivo bipolar, ela vai ter uma ciclotimia, né, bem exagerada nos dois polos. Só que são bem marcadas. Ela vai passar do que é o natural. Parece que usou algum tipo de substância, porque realmente o ciclo de mania é um ciclo extremamente excitatório, é um ciclo onde a pessoa tem uma mudança na potência de ação, o que traz consigo baixa vontade de dormir. Eu já fiquei várias vezes, gente, quando eu entro em mania, 4, 5 noites sem dormir, e só que assim, a diferença é que o ritmo tá tão alto que no dia seguinte não é que eu tô cansado, não é que o bipolar vai estar cansado, ele tá com energia e continua trabalhando, até que ele oscila para baixo e aí ele entra no estado, né, depressivo, no estado onde ele não tem mais energia. Eu dormia 3, 4, 5 dias seguidos sem levantar da cama nem para ir ao banheiro, porque estava sem energia nenhuma disponível. Então, a gente entender que existe a mania. O que é a mania? É quando há uma alta carga de energia, de humor alterado, uma euforia, uma alegria em excesso que não é alcançada muitas vezes pelas pessoas normais. E essa euforia, ela pode ser caracterizada como mania ou hipomania quando ela está mais abaixo. A hipomania é o que vai dar a diferença do ciclo do tipo 1 para o tipo 2. O tipo 2, que tem a hipomania, ou seja, uma mania reduzida, ele tem até estágios que muitas vezes não prejudicam. Ele vai dormir menos, mas ele dorme 3, 4 horas por noite, mas ele dorme. Às vezes aumenta a criatividade, às vezes aumenta outras relações ligadas à produção de coisas interessantes, ele tem conclusão de algumas coisas. A mania mais exagerada, ela perde um pouco a noção dessa quantificação de tempo a ser dormido e outras coisas que vão prejudicar, sim, ali várias iniciativas e poucas acabativas. E tem a tipo 3, né, seria a ciclotimia, que ela vai variar um pouco mais só do que é o tradicional. Ela não atinge picos. É um tipo que a medicação já são diferentes. Às vezes no tipo 1 a medicação vai ter que ser combinada, vai ter que entrar com vários tipos de processo, mas a medicação ela estabiliza 100% dos sintomas. Tá? Isso é o mais interessante. Já para o borderline, para o bipolar, no transtorno afetivo bipolar, a primeira intervenção é medicamentosa. Ela entra com a medicação, ela estabiliza completamente, quimicamente a pessoa está organizada. Depois entra com a psicoterapia, depois entra com o esporte. A atividade física é extremamente importante para ter disparos mais saudáveis. Eu já vou explicar o porquê. Porque a medicação faz o achatamento da experiência do humor e é o mais difícil no tratamento da bipolaridade. Falo como uma pessoa com esse diagnóstico, a gente às vezes quer tirar férias do medicamento, porque parece que eu tenho uma vida apática comparada à vida antes patológica, né? E hoje eu, graças a Deus, tenho a consciência que é patológico e não tiro a medicação, porque se tirar a medicação que estabiliza esse humor ou para a prática esportiva, parece que a vida passa com uma apatia, porque essas curvas aqui são muito baixas para quem experimentou excitação e oscilação de humor. A depressão nem sempre traz consigo tristeza. A tristeza, eu não experimento tristeza nos meus quadros depressivos. Eu experimento diminuição da energia e fechamento emocional, não quero falar com ninguém. Eu diminuo totalmente a intenção de estar socialmente ativo, mas ela não traz uma tristeza. Mas a maníaco-depressiva, como era chamada antes ou depois, né, a psicose maníaco-depressiva, ela vai trazer um estado às vezes, de uma depressão suicida, porque parece ali que nunca mais vai ter saída daquele quadro extremamente aprofundado. Então é chamado nos Estados Unidos de high happy, quando a gente está nesses ciclos mais altos, e low low, né, baixo extremamente profundo, né, ou profundo extremamente profundo das emoções, que é então o que caracteriza esse processo. Na mania acontece algo desse tipo aqui.
O nosso pensamento fica assim, ele sai, eu começo a ter uma ideia, aí eu me lembro de uma outra coisa, eu vou lá para essa outra coisa e começo a executar. Aí, de repente, aqui eu lembro de uma outra coisa. Vai abrindo ramos. Aí eu lembro que tinha começado por aqui. Aí eu volto daqui para cá, começo a abrir outro ramo, já lembro disso. No final, existe pouca conclusiva para o que se faz e muita frente aberta. Já aconteceu de eu ter 300 abas no meu computador aberto, fazendo com 10 livros em cima da mesa, lendo os 10 livros ao mesmo tempo, lendo diversas outras coisas ali de assuntos diferentes, porque foram abrindo. O Pico de Mania, ele vai fazer um negócio assim, alguns deles chegam à conclusão de algumas coisas. Quando a pessoa está tratada, essa energia ela é afunilada e canalizada. O remédio ajuda todo esse fluxo de pensamento rápido e acelerado a se canalizar num ponto saudável. E todos os transtornos, sempre que falamos de transtorno afetivo bipolar, a gente vai falar de um QI aumentado. Então há uma capacidade elevada do coeficiente intelectual, onde as pessoas vão ter um discurso, uma narrativa, uma fala mais elaborada, por isso a busca por assuntos, por aprofundamento, por situações mais complexas da vida, dependendo do tipo de mania que cada um abre, esse QI vai elevar. Então são pessoas, nós temos aí Catherine Zeta-Jones, temos Britney Spears, temos Demi Lovato, tantos outros artistas do cinema mundial, temos Prêmio Nobel da Paz para bipolaridade, porque são pessoas que conseguiram, com o tratamento, canalizar, o seu QI é mais alto. Eu tenho 174 pontos de QI. Só que esse QI desorganizado, num pico de mania, é uma árvore que não para de se abrir, com um monte de informações ao mesmo tempo. Quando fica muito tempo no estado excitatório, abre as condições psicóticas, né? Abre a condição de delírio, a condição de alucinação, a condição de desfragmentação do eu, né? Então a gente acaba tendo uma perda da consciência, da separação de onde começa o que é o meu mundo, onde termina o que é o mundo do outro, né? Então a gente dá uma mistura com as pessoas, há uma mistura, abrindo quadros paranoides, isso lá no extremo, a pessoa entra num estado extremamente eufórico e pode acontecer isso. Então, essa ciclotimia, a gente tem tipo 1, caracterizado por episódios de mania. O que a gente caracteriza? Para a pessoa ter um transtorno bipolar, às vezes ela pode não ter tido um quadro de tristeza ainda presente, mas se aparecer um estado de euforia, já é passível do diagnóstico. Porque o estado de euforia, às vezes, o estado depressivo, às vezes, ele, por não trazer características de tristeza, a gente não consegue identificar na história de vida da pessoa aquela condição. Então, às vezes, a pessoa dorme o dia inteiro e passa quando já está de volta lá na atividade. Se o estado é extremamente ativo, a gente tem o TAB1 comparado ao TAB2, que é um estado de hipomania, onde ela tem uma mudança afetiva, emocional, uma intensidade maior do que as pessoas comuns, neuroatípicas, né, que é um transtorno neurotípico. A pessoa ela tem um transtorno neurológico diferente, é biológico, por isso que a medicação funciona aqui para quase 100% dos casos, quando diagnosticada direitinho, quando medicada direitinho, eu diria para 100% dos casos, porque é uma doença física, é o transtorno mental com maior influência genética, passado familiarmente, então é o que carrega a maior carga genética, e a ciclotomia, que seria o terceiro tipo, que há uma alteração mais intensa, mas não há picos excitatórios tão elevados.